Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode criar livros para vender na Amazon, mesmo que você não tenha experiência com escrita ou com design. Eu já te expliquei aqui no canal que vender e-books na Amazon é uma ótima estratégia para ter resultados com digital sem precisar aparecer, e você consegue fazer isso de forma gratuita usando o KDP, que é a ferramenta da própria Amazon para publicação de livros. Só que, normalmente, eu falo aqui de vender e-books, que são livros digitais, que você tem que criar ali todo o conteúdo, depois você tem que fazer o design. Só que hoje eu queria te mostrar que existe uma outra opção aí dentro dessa estratégia, que é a venda de livros com pouco conteúdo ou de médio conteúdo. Que seriam livros ali como agendas, planners, livros de colorir, cadernos de palavra cruzada. E o mais legal é que, diferente dos e-books digitais, quando você vende esse tipo de livro na Amazon, que normalmente tem que ser livro físico, a Amazon mesmo imprime o livro e envia para a casa do comprador no mundo inteiro. Então você não tem que se preocupar aí com o estoque ou se preocupar com a parte de envio. O que você tem que se preocupar realmente é em criar, esse livro, porque mesmo tendo pouco conteúdo, tendo menos conteúdo, o livro ainda tem que ser criado. E a melhor ferramenta para criar esse tipo de livro é o BookBoat. Não só o BookBoat tem um estúdio de criação que te ajuda aí a criar a capa e também a parte interna dos livros, mas ele também tem a parte de pesquisa de palavra-chave, de nicho, de competição. Porque assim, se tem algo que a gente já sabe, é que não adianta criar algo que as pessoas não querem comprar ou que tem uma competição muito grande. Fica muito mais difícil ter resultados dessa forma. Então, com essa parte de pesquisa, você já evita aí cometer esses erros e já cria livros que têm mais chances de fazerem vendas. Com isso explicado, vamos passar aqui para minha tela para eu te mostrar como usar o BookBoat passo a passo, e você vai ver que é tão rápido que a gente vai demorar só alguns minutinhos para todo o processo. Então, tô aqui no painel da BookBoat. Primeira coisa que eu vou fazer é trocar o painel aqui para português, para ficar mais fácil. Porém, apesar do painel estar em português, aqui nesse tutorial a gente vai criar um livro que o título dele vai ser em inglês. É um caderno, Qualquer pessoa em qualquer idioma pode comprar. Mas por que a gente vai botar o título na capa em inglês? Porque a gente está usando aqui, a distribuidora da Amazon, eles vão imprimir, vão enviar o livro, e isso pode acontecer para qualquer lugar do mundo. E se o seu objetivo é ganhar dinheiro, o mercado em inglês, ele é muito maior e você consegue cobrar em dólar. Então faz bem mais sentido a gente trabalhar aqui em inglês, porque literalmente o que você vai precisar é o que vai estar no título, ali na capa. Então, mesmo que você não fale inglês, não tem problema, você vai conseguir seguir esse tutorial e criar os seus livros. Você pode criar em português também, é lógico, mas em inglês você tem mais chance de ganhar dinheiro, porque você pode cobrar valores melhores em dólar. Aqui no painel a gente tem algumas opções. A gente pode pesquisar por produtos, se a gente já tiver aqui alguma ideia. A gente coloca a palavra-chave e vê aqui outros produtos parecidos. A gente pode explorar um produto específico, se a gente quiser ver como é que ele tá indo e tal. Ou se você realmente não tiver nenhuma ideia e realmente não sei o que eu quero criar, você pode vir aqui nos destaques do momento, que vão ter várias opções aqui que estão vendendo bem para você se inspirar. Eu já dei uma olhadinha aqui antes de gravar esse tutorial, e o que a gente vai criar aqui são Composition Notebooks. Então é basicamente um caderno pautado. É isso que a gente vai criar. Esse aqui que eu encontrei foi que eu achei bonitinho, achei interessante essa ideia de Composition Notebook, que é um caderno pautado. Então eu vim aqui na pesquisa de produtos e eu pesquisei então Composition Notebook e eu usei a palavra-chave Kawaii, que estava ali também no título ali desse que eu acabei de te mostrar. Por quê? Porque só Composition Notebook é muito amplo e a gente sabe que palavras-chave muito amplas, elas têm pouca conversão e também elas acabam tendo muita concorrência. Então eu botei aqui esse Kawaii para dar uma olhadinha, já para deixar um pouquinho mais específico. Kawaii é basicamente coisinhas fofas. E aí aqui a gente tem algumas ideias de livros relacionados a essa palavra-chave e esse aqui me chamou bastante atenção. Por quê? Porque é algo fácil da gente reproduzir, algo parecido, se inspirar, Só basicamente o caderno que a capa tem uma estampa. A gente consegue ver aqui que tem várias vendas no mês, então assim, acima de 10, 20 vendas já é algo interessante. Muitas estrelas, muitas avaliações. Então esse aqui parece ser uma boa ideia. A gente pode ainda pegar aqui o número dele, jogar no explorador de livros, colocar aqui, eu já tinha colocado, e pesquisar um pouquinho mais. E além dessas informações, a gente também consegue ver então as palavras-chave que estão sendo usadas para encontrar esse caderno lá dentro da Amazon. Então a gente pode se inspirar aqui e usar essas palavras no nosso título, e na descrição do nosso produto, para fazer ele ser encontrado lá dentro da Amazon de forma mais fácil. Então a gente tem várias palavras-chave aqui. E se a gente vier aqui em pesquisa de palavras-chave, a gente pode colocar aqui também, Composition, Notebook, Kawaii, Pattern é a estampa, Botei até pink aqui, já vou te mostrar por quê. E aqui, a gente consegue ver a quantidade, o volume de busca. E tá um volume bem interessante, porque não é aquele volume estratosférico, que normalmente atrai muita competição, mas também não é zerado. Então mostra que tem interesse aqui das pessoas de comprarem um caderno desse estilo. Por que eu escolhi pink aqui também, não deixei só o Kawaii sem a cor?
Se a gente entrar aqui na Amazon, tá? Olha só, quero te mostrar, o livro tá aqui, beleza, ele custa 5 euros. Se a gente pesquisa por Composition Notebook Kawaii, a gente tem 7.000 opções de resultados, o que é bastante, tem bastante competição. Mas se a gente já coloca Pink aqui, essa competição já diminui, já tem 1.000 resultados, então tem menos gente. E a gente já viu aqui no BookBolt que tem procura, especialmente porque a gente já viu esse exemplo aqui que a gente sabe que está vendendo. Então essa aqui é a palavra-chave que a gente vai trabalhar, é essa ideia aqui de livro que a gente vai criar, um Composition Notebook, Kawaii e Pink, então com a capa fofinha e rosa. Lógico que aqui nesse tutorial eu já tinha feito essa pesquisa, né, pra gente não perder muito tempo e ficar procurando um livro, mas você pode levar o seu tempo, ver aqui nos destaques coisas que te interessam, coisas que parecem ser fáceis de criar. Você vai ver que aqui no estúdio é muito fácil, mas aqui nesse tutorial a gente já decidiu o que a gente vai criar, então vamos para a parte da criação, que é aqui no BookBolt Studio. Então vou clicar aqui e vai abrir então pra gente criar o nosso livro. E aí aqui a gente vai iniciar então um novo projeto, a gente vai usar capa e interior brochura. Vai ser um livro de pouco conteúdo, nome do projeto, Composition Notebook Pink, para a gente saber quem é. Normalmente o tamanho de caderno é esse, 6x9 mesmo. Depois aqui tem o tipo de papel, lembrando que o tipo de papel vai impactar, né, no preço final do produto, então interior preto e branco com papel branco tá ótimo. Sangria e número de páginas, vamos colocar aqui um caderno de 96 páginas. E aí, criar projeto. E aí a gente tem então aqui o estúdio para a gente criar o nosso livro. Você pode ver que a gente tem aqui a parte da capa, temos a frente e atrás, e depois as páginas que vão estar dentro aqui do livro. Vamos começar pelas páginas, porque é tão fácil que vai demorar 10 segundos. Você vai clicar em uma página, e aqui no nosso caso, a gente está criando um caderno pautado, basicamente. Então, para isso, você vai clicar aqui nesse quebra-cabeça, nessa peça de quebra-cabeça. Aqui tem várias opções, ó, a gente tem quadriculado, né, o gráfico, pontinhos, grade. No nosso caso aqui, a gente está criando esse aqui com essa linha. E aí a gente tem aqui, pode ser estreito, pode ser normal, pode ser mais largo. A gente vai botar o normal, tamanho normal. E aí vamos selecionar todas as páginas, de selecionar a capa, né? Não precisamos dela, desmarcar. E aí pronto, continuar para opções. Vamos deixar aqui marcadas diretrizes da Amazon KDP para ter certeza que o nosso livro vai passar ali por todos os checks para ser publicado. Enviar. E pronto, todas as páginas já estão pautadas. Essa parte foi muito fácil. Né? Vamos então para a capa, que também vai ser fácil. Vamos lembrar aqui qual a nossa inspiração. É basicamente aqui uma padronagem e aqui Composition Notebook. Então, a gente pode então criar aqui essa padronagem também, mas primeiro a gente vai precisar da imagem. E aí aqui uma coisa muito legal do BookBolt é que a gente tem a criação de imagem com inteligência artificial. Então, vou clicar aqui nesse ícone. E a gente tem gerador de histórias ou gerador de imagem, tá? Então, olha que legal, gerador de história infantil de personagem solo. Algo incrível, ou gerador de imagem, que é o que a gente vai usar aqui no momento. Então aqui a gente pode alterar o estilo da imagem que a gente vai criar. Então vamos escolher um estilo desenho, eu acho que aqui para esse kawaii. E aí aqui tem o prompt do que a gente quer criar. O prompt aqui vai funcionar melhor em inglês, então se você não souber inglês, basta jogar no ChatGPT o prompt que você gostaria e ele traduz para você, zero problemas. Então gerou aqui a nossa imagem, tá perfeita, exatamente da maneira que a gente gostaria. Vou fazer o download e vou adicionar aqui na nossa capa. Então agora a gente vai criar a padronagem. Primeiro de tudo, a gente vai diminuir aqui, mais ou menos desse tamanho. E aqui, ó, com a imagem selecionada, a gente vai clicar aqui então, ó, nesse botão. Opa. Criar padrão com objetos selecionados, a gente vai botar OK. E aqui está a nossa estampa. Podemos aumentá-la para a capa inteira. Poxa, achei que ficou legal, mas talvez algo um pouquinho menos forte, né? Então, talvez trabalhar aqui a opacidade. Vamos deixar um pouquinho mais claro, mais assim. Agora, ok, né? Tá fofo, bonitinho, mas se a gente der uma olhada aqui no nosso exemplo, tem essa parte aqui, né? Esse quadrado. Então, vamos colocar ele também, muito fácil, coloca aqui uma forma, então vamos botar outra dessa aqui. Tá ótimo, ó, centralizado, vamos trocar a cor. E aí, aqui a gente vai então botar um texto, que maneira muito fácil, texto, adicionar título, vamos escrever Composition Notebook. Vamos trocar aqui a fonte para uma das fontes que tem aqui, a gente tem várias opções. E só trocar essa cor aqui, né, que não tá dando pra gente usar essa cor. Pronto, essa cor aqui. E aí, você viu o quão fácil já o livro tá pronto. Já, foi isso. Agora é só baixar, então, o arquivo. Então, baixar, você vai escolher aqui, baixar projeto atual.
CMYK, né, que é para livros impressos. Vai clicar aqui e aí vai abrir aqui, vai finalizar o livro e fazer o download. Então é só você esperar e o seu livro já vai estar com você. E agora com o livro pronto, basta fazer o upload lá na Amazon KDP e colocar ele à venda. E é lógico que você não precisa criar um único livro. Com o BookBolt, você pode criar aí dezenas, centenas de livros diferentes, porque quanto mais livros você disponibilizar lá dentro da plataforma da Amazon, mais chances você tem de vender. Se você quiser testar o BookBolt, o plano Newbie, ele tem um teste grátis de 3 dias, que você viu que é mais do que suficiente para você já criar o seu primeiro livro. E se você for assinar um plano, você ainda pode usar o cupom Blogueira Inteligente para 20% de desconto. E depois não esquece de voltar aqui nos comentários e compartilhar o livro que você criou com o BookBolt, que eu vou adorar ver.